No próximo capítulo da novela Usurpadora, Leda vai tentar sabotar a Paulina, mas a Megera vai se ferrar. E dessa vez ela vai se arrepender e feio, pois Paulina voltará ao hospital para saber como está a Stephanie e o bebê. Leda, como sempre, ficará furiosa com a presença ali da mocinha diante dela e começará a dizer poucas e boas para Paulina ali mesmo. Mas Paulina vai se cansar de ser importunada pela qualquer e dará o castigo merecido para Megera. E você vai ver, Paola será descoberta. Ela voltará a viver na mansão dos Brátios, mas o que ela não imaginava é que a Adelina ia descobrir a farsa dela e pegará a Paola caminhando no quarto. Essa cena vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Leda tenta falar umas verdades ao Carlos Daniel, abrindo os olhos dele com a Paulina e contando que é sem vergonha será presa, pois é uma mentirosa que se passa por outra pessoa e lembra que isso é um crime. Carlos Daniel fala que não entende porque Leda quer abrir os olhos dele. Se ele e todos eles sabem que Paulina usurpou o lugar da Paola, mas só fez bem a todos. Ele manda a Megera se tocar e se mancar e fala que ela é muito feia e que ele nunca quis saber dela e fala que mesmo se ela fosse a última mulher da face da terra, ele nunca ia se interessar por ela. Ela ficará completamente furiosa e vai se ofender e fala que Carlos Daniel vai se arrepender, pois poderia sim se interessar por ela e ser feliz, e que eles poderiam ser um casal de verdade, já que Paola enganou ele a torto direito. Mas que é uma pena que ele foi justamente se encantar pela Paulina, outra mulher que não presta igual a irmã dela, Paola. Ele ficará completamente furioso e avisa a Leda que não é assim que acontece. Se ela gostasse dele de verdade, ela não poderia fazer nada caso ele não correspondesse, e que ninguém pode obrigar uma pessoa a amar a outra, ainda mais que ela sabe que ele odeia ela. Ela ficará furiosa e avisa que se ele não ficar com ela, ele não ficará com mais ninguém, muito menos com a Paulina. Enquanto isso, Paulina está em casa descansando. Ela se deitou um pouco, pois está muito exausta. Porém, ela terá o pior pesadelo da sua vida. Enquanto está dormindo, ela vai sonhar que está se casando com Carlos Daniel e que eles estão ali junto com a família toda, oficializando a união dos dois. Eles vão então partir um bolo ali diante de todos da família e estão felizes da vida. Carlos Daniel abraça ela e fala que ela é o seu grande amor. Porém, nesse exato momento, Paola vai chegar junto com a polícia. Paola exige que Paulina seja presa, pois ela é uma falsa mentirosa que está usurpando a vida dela, pois roubou a sua vida. Carlos Daniel ficará completamente paralisado, e Paulina também. Os policiais chegarão então e levarão Paulina presa. Ela ficará ali sem poder agir e não vai falar nada, pois ela estava se passando pela Paola, sendo que diante dela chegou ali a Paola com a polícia. Paulina será então levada presa e ficará ali muito triste. Carlos Daniel ficará sem saber o que fazer. E nesse exato momento, quando Paulina vai sair da mansão, sendo escoltada pelos policiais, ela vai se acordar na mesma hora muito mal. Enquanto isso, Carlos Daniel fala para Leda que ela é uma pessoa rancorosa, uma pessoa venenosa, e pergunta para ela se ela não tem uma vida para cuidar a vida dela, e questiona se ele é o último homem que existe na face da terra, já que ela não deixa ele em paz e lembra ela que ele já é casado e que mesmo assim ela não presta e quer andar com ele mesmo assim. Porém, ela vai deixar bem claro que sabe muito bem que ele foi abandonado pela Paola e que sairá então o divórcio dele. Mas ele pergunta se ele está pensando mesmo que assim que sair o divórcio dele que ele vai ficar com ela, e lembra que a bruxa está bem enganada. Leda será pisada e humilhada da pior forma e pergunta por que ele está ali falando essas coisas. Carlos Daniel fala que ele está completamente apaixonado pela Paulina, uma mulher de verdade, boa de coração,
que não é rancorosa e uma bruxa assim como é Leda, e fala que Leda não presta e por isso nenhum homem quer saber dela. E todos fogem dela, porque dentro do coração dela só tem coisas ruins. Já Paulina é uma pessoa boa, faz bem para todos, bem diferente da Leda, que é uma pessoa vazia. Já Paulina está se acordando e está muito nervosa, ela está suando muito. Ela fala que é isso que ela merece, pois cometeu um crime. Paulina fala que ela enganou a todos ali na mansão e se passou pela Paula, e que isso é um crime, e que no fim tudo que ela fez levou ela para o mesmo lugar, para a prisão, pois ela se recorda de quando Paula prometeu que ia colocar ela na cadeia por roubo das joias. Então ela decidiu se passar pela Paula, mas que o destino dela foi o mesmo, é ir para a cadeia. Já mais tarde, Carlos Daniel vai chegar em casa. Ele fala com a avó Piedade e avisa que ele teve uma briga feia com a Leda e colocou a megera no seu lugar. Piedade fala que não entende e fala que Leda está louca da cabeça, pois ela sabe que Carlos Daniel é casado e mesmo que ele seja divorciado da Paola, ela não deixa ele em paz. Ela pergunta então para o rapaz se algum dia ele deu alguma esperança para Leda, já que ela insiste que ele deveria ficar com ela e não com a Paulina ou com outra mulher. Porém, Carlos Daniel fala que ele sempre foi amigo da Leda, só isso, e que quem sabe ela confundiu as coisas, mas que ele sempre deixou bem claro que nunca sentiu nada por ela. Porém, Piedade avisa ele que se ele não quer incomodar as pessoas, muito menos atrapalhar a vida da Paulina, ele que fique longe dela então, já que ele quer sair com outras mulheres, principalmente com a Leda, pois ele sai com ela e fica de conversa com ela e agora, olha só o que ele está colhendo. Leda confundiu as coisas e pensa que Carlos Daniel quer se interessar por ela. Ele fala então para a avó Piedade que o que está agora mexendo com ele é outra coisa e revela para ela que ele viu a Paola cara a cara, pois ele foi na clínica onde ela está internada e que ele ficou completamente chocado em ver Paola ali deitada numa cama e nem se mexe por nada, apenas os olhos dela mesmo. Piedade ficará completamente paralisada e se questiona o que aconteceu com a Paola. Carlos Daniel fala que ela está pagando pelas maldades que ela cometeu, pois abandonou a família dela, principalmente abandonou 2 crianças inocentes e nem quis saber se eles iam sofrer ou não. Ele revela o quanto a mulher está doente e Piedade fala que agora sim ele destruiu a vida dele, pois não poderá deixar a Paola assim desse jeito, pois ele é marido dela e terá que cuidar dela para o resto dos seus dias. Já no outro dia, Paulina vai tomar café da manhã junto com a vovó Piedade. Ela fala que não conseguiu dormir toda a noite, pois teve muitos sonhos e também pesadelos pensando que ela poderia ser presa. A velhinha vai aconselhar ela a fugir e sumir do mapa, até que a poeira passe. Assim, Paulina não poderá ser presa. Porém, ela fala que ela é uma criminosa, pois cometeu esse crime, e que ela não vai fugir da sua responsabilidade, e vai se entregar sim à polícia. Nesse momento, Carlos Daniel vai chegar e pergunta como está a Paulina, pois ele soube que ela estava meia fraca, pois doou muito sangue para Stephanie. Piedade fala que isso não existe, uma pessoa doar sangue e ficar fraca, a não ser na hora que baixou a pressão dela. Paulina revela que ela só doou a pequena quantidade de sangue que é necessário e que não faz falta para uma pessoa, porém, que ela não vem se alimentando muito bem nos últimos dias, pois está muito preocupada com o Carlinhos. E enquanto Paulina fica ali de conversa com Carlos Daniel e também com a avó dela, Piedade, ela fica pensando que logo logo a polícia vai chegar de atrás dela. E não é que ela está mesmo certa. A polícia está indo em direção à mansão e está pronto para prenderem ela pelo crime que ela cometeu. Carlos Daniel pergunta para Paulina se ela sabe de alguma coisa, se avisaram ela que ela seria presa hoje mesmo. Porém, ela fala que todos já sabem ali que ela é a Paulina, que até a polícia já sabem, e que estão de atrás dela, e isso é certo. Piedade fala que ela já falou para Paulina fugir, assim
ela não seria presa. Mas ela fala que não vai fugir da responsabilidade dela. Já que ela cometeu um crime e se passou pela Paola, ela vai sim pagar pelos seus erros. Carlos Daniel fala que não entende porque ela aceitou se passar pela Paola, se agora ela vai ser presa. E se ela não aceitasse na época, ela não seria presa pois não tinha cometido nenhum crime, e que ela poderia provar que não tinha roubado nenhuma joia da Paola. Paulina fala que ela não estava em sã consciência quando aceitou fazer uma coisa dessas, pois nenhuma pessoa inocente pode ser presa. Mesmo que alguém acuse ela de roubar uma joia, como que Paola poderia provar que isso era verdade? Mas ela fala que agora ela percebe que o dia que Paola coagiu ela e obrigou ela a se passar por ela não estava sóbria. Caso contrário, jamais faria uma coisa dessas. Enquanto isso, no hospital, Stephanie está aos prantos. O Willie fica dando rodeio e não consegue falar para ela que ela acabou perdendo o filho. Stephanie olha bem na cara dele e pergunta o que ele está querendo dizer para ela. Ele começará a fingir e será muito falso e fala que ele queria muito ser pai. Mas Stephanie olha para a cara dele e fala que ele não presta pois não vale nada e que ele é o culpado pelo sofrimento que ela vem passando. Porém, ali está a Adelina e fala que Stephanie é maior de idade e que ela não pode culpar ninguém pelo fracasso dela. E que se ela está passando por tudo isso, ela é culpada, somente ela, pois ela escolheu ficar do lado do Willie. Ele revela que ele está sofrendo muito, pois queria muito ser pai, e conta que Stephanie perdeu o bebê. Ela ficará completamente paralisada e não sabe o que dizer. Adelina está completamente furiosa em ver a filha ali sofrendo nas mãos do crápula, mas fala para ela mesma que Stephanie foi quem escolheu isso, seguir esse caminho triste. Stephanie fala que a culpada de tudo isso, além de ser o Willie, também é a Paola, pois foi se meter aonde não devia e agora ela sofreu e acabou brigando com a Viviane e perdeu o filho. Mas o Willie fala que Paulina vai pagar e muito caro e avisa que ele acabou de abrir uma denúncia contra ela e que denunciou ela pela usurpação. E que agora sim ela vai para a cadeia e pagará por se intrometer na vida de todos. Stephanie fala que ela ficará feliz em ver Paulina presa, mas também que ela ficará feliz em ver o Willie bem longe dela e agora sem nada. Ela fala que vai cancelar e que já avisou até o seu advogado para cancelar a procuração que ela deixou para ele e que a partir de hoje ele ficará sem nada, pois escolheu ficar do lado da Viviane e agora ele deve colher o que ele plantou, pois ele é o único culpado, pois fez ela perder o filho. Já na mansão, Carlos Daniel fala para Paulina que ele vai seguir falando para a polícia que ela é a Paola e não a Paulina. Porém, a mocinha fala que agora que Paola apareceu, como que eles vão seguir com essa mentira, se já sabem que Paola está numa clínica? Porém, ele vai deixar bem claro que a polícia está também confundida, assim como todos. E como que eles vão saber que quem está na clínica é a Paola e ali na mansão é a Paulina? E que eles vão seguir dizendo que ali na mansão está é a Paola. Depois, Stephanie vai estar no hospital. Leda vai estar lá junto com ela. Stephanie está furiosa pois acabou de perder o filho e o culpado é o Willie. Leda fala que também Stephanie é muito nervosa e acabou discutindo muito feio com o Willie e nem quis saber porque ele estava com a cara machucada. Apenas supôs que ele estava com outra pessoa. Mas Stephanie fala que ela foi enganada e que o Willie pagará muito caro. Depois, ela então vai receber alta e vai para casa. Paulina vai estar preocupada com a Stephanie, pois ela vai estar no quarto descansando e não vai se acordar. Paulina vai chamar ela e pergunta se Stephanie está bem. Porém, ela não vai se acordar, pois está dopada por conta dos remédios que ela está tomando. Stephanie se acorda e pergunta o que aconteceu, cadê o seu bebê? Ela vai se dar de conta que perdeu o seu filho e que o Willie foi o culpado. Porém, Paulina manda ela ficar tranquila, pois ela é jovem e que ela sente muito pela perda da Stephanie. Stephanie então começará a chorar e fala que o Willie pagará muito caro,
pois ele empurrou ela no chão e quis matar ela e o seu filho. Paulina fala que o Willie já recebeu o intimato, que a Stephanie deu parte dele, e que agora o Willie vai pra cadeia. E Stephanie vai sofrer pois estava feliz da vida, com a ideia que ela ia ser mãe. Nesse momento, o Willie vai estar na polícia. Ele vai prestar então o seu depoimento e vai mentir que ele não tocou nem o dedo na Stephanie e que apenas eles estavam discutindo, coisa de casal, e que Stephanie tropeçou e acabou caindo, só isso. Mas o bandido pensa que ele vai enrolar a polícia. E dali ele não vai mais sair. O Willie vai ser preso. O policial fala que pelo menos hoje ele posará ali na cadeia, até que essa história se esclareça. Pois se ele bateu na Stephanie e fez ela perder o filho, ele pegará 1 mês de prisão. O bandido ficará completamente furioso e será levado então para a cela. Ele vai gritar e exige que lhe deixem falar pelo menos com um advogado. Porém, o policial avisa que hoje não. Apenas no outro dia ele vai ter direito de falar com o advogado. Ele será jogado no chão e ali o Willie percebe a loucura que ele cometeu, pois agora ele está ali preso e Stephanie nunca mais vai querer saber dele. E que ele perdeu ela e o filho também perdeu toda a fortuna que Stephanie tem. Porém, mais tarde, com sede de vingança, Stephanie vai até a cadeia. Ela faz questão de ver o Willie ali preso. Ele, furioso, pergunta para ela se ela está feliz agora, em ver ele ali atrás das grades, em ver seu marido sofrendo preso. Mas Stephanie questiona ele se ele está feliz em saber que ela perdeu o bebê que ela esperava dele e que agora ela não será mãe, porque o Willie matou seu bebê. O marginal ficará furioso e fala que quem matou o filho foi a própria Stephanie, em ser histérica, louca da cabeça. Porém, ela fala que ele pode chamar ela do que quiser, mas que ela sabe que ali o errado foi ele, pois ele estava assim enganando ela, e que se não fosse ele, ela não teria perdido o filho como perdeu. Stephanie vai se vingar do bandido em grande estilo e fala que agora sim ela está contente. Por mais que ela tenha perdido o filho, um dia ela poderá ser mãe, mas que ele vai apodrecer na cadeia, pois ela tem os melhores advogados enquanto Will não tem ninguém. Nem pode pagar um advogado, terá que pegar então um advogado da prefeitura. Furioso em ser humilhado, o homem vai contar a verdade que ele sabe, que ela também é uma pessoa pobre, e revela que ela se acha que é milionária, e diz que Stephanie é uma pobretona, pois ela é filha da empregada. A megera ficará completamente paralisada e não entende do que o Willie está falando. Será nesse momento que ele vai contar que ele ouviu uma conversa da Adelina com a Piedade e que elas estavam falando da Stephanie. Ele abre os olhos dela então e fala que ela foi enganada. Se ela pensa que a família está sendo verdadeira com ela, isso não é verdade. E conta que a mãe dela é a Adelina. A mulher ficará completamente paralisada. Ela pensava que estava humilhando o Willie, e foi ele quem humilhou ela, pois ela nunca ia aceitar uma coisa dessa sem saber que é filha da empregada e que ela nem é uma Bratton. Stephanie perderá o chão em saber que isso realmente pode ser verdade. E Willie manda ela perguntar então diretamente para Adeline também, perguntar para Piedade, pois elas sim sabem da verdade e pode contar para ela tudo o que aconteceu. Stephanie ficará completamente sem chão e sairá chorando louca pelas ruas. Ela fala que isso não pode ser, pois o mundo está caindo sobre sua cabeça, pois ela acabou de perder um filho e perdeu o marido que está preso, e acabou de ficar sabendo que ela não é filha não da sua mãe, e sim é filha da empregada. Ela vai chegar em casa completamente arrasada e pergunta por que Piedade enganou ela, porque Adelina escondeu que ela é sua filha. Adelina começará a tremer e percebe que sua filha descobriu a verdade. Stephanie pergunta por que Adelina não quis ela, porque ela lhe deu para a família dos Brattos. Adelina começará a chorar e fala: minha filha, por favor, me perdoe. Eu não tinha condições de te criar. Te entreguei sim para Piedade, pois eles sim tinham condições de te criar como te criaram muito bem.
Porém, depois de passar algum tempo, eu tive medo que você me desprezasse, pois eu era pobre. E Stephanie verá a verdade saindo da boca diretamente da Adelina. E também Piedade vai confirmar que ali ela foi muito amada e que ela faz sim parte daquela família, mas que a mãe biológica dela é a Adelina. Stephanie vai se fazer que é uma pessoa boa e pergunta então para Adelina como assim? Como que ela poderia desprezar a própria mãe? Adelina olha bem nos olhos da Stephanie e pergunta se por um acaso ela não despreza os pobres, não despreza os empregados, pois Stephanie pensa que por ser milionária, ela é melhor que as outras pessoas e que ela tem um rei na barriga e só olha para o seu umbigo. Stephanie percebe que a vida toda que ela viveu foi uma farsa, pois ela cresceu pensando ser milionária e pisava e humilhava as pessoas se na verdade ela é filha da empregada. Adelina vai sofrer e pede perdão para Stephanie por esconder uma coisa dessas, mas fala que ela sempre quis o melhor para a filha. Depois, Stephanie vai entrar numa profunda depressão. Ela não consegue acreditar que perdeu o filho e também perdeu o marido que está preso e agora acabou de ficar sabendo que sua vida é uma farsa e que ela é uma pobre, assim como também é o Willy e também é a Paulina. Ela vai estar atirada na cama e fala para ela mesma que ela é pobre e não é rica como ela pensava. Ela decide então que não quer mais viver, pois é para ter uma vida assim desse jeito não vale a pena. Realmente Stephanie está louca da cabeça e agora não vai aceitar a realidade que ela tem. Mais tarde, Paulina vai até a prisão junto com Carlos Daniel. Ela foi intimada então para depor mais uma vez. Carlos Daniel vai deixar bem claro que Paola é inocente. Porém, o policial vai deixar bem claro que já sabem da verdade que ali quem está falando com ele é a Paulina e não a Paola. A mulher ficará completamente sem palavras e o policial fala que agora sim está provado que Paulina e Paola são irmãs, pois naquela carta ali está a prova que as duas foram afastadas uma da outra quando eram bebês, mas que são irmãs de sangue, por isso são muito parecidas. Paulina foi ali na prisão porque seria presa, pois foi descoberto que ela é a Paulina e não a Paola. Carlos Daniel não vai conseguir impedir que Paulina seja presa, apenas a Paola poderá impedir, se ela assumir que obrigou sim a Paulina a se passar por ela. Paulina está completamente paralisada, pois além de saber que vai ser presa, acabou de ficar sabendo que aquela carta é a carta que a Filomena havia mandado para ela, mas não sabe como caiu na mão da polícia. O policial manda então Paulina ler para saber da verdade, e ali explica como que a mãe dela fez para separar Paulina da Paola quando eram bebês. Mais tarde, Carlos Daniel voltará para casa. Ele conta então para Piedade o que aconteceu com a Paola. Ele vai deixar a velha completamente em choque. A velha vai descobrir que Paola está muito doente, que voltou agora e vai voltar para casa, pois ela tem pouco tempo de vida. Carlos Daniel fala que o que resta agora é eles cuidarem da Paola, pois eles são a família que ela tem, já que ela morrerá no máximo em 4 meses, ou até em menos tempo. Piedade fala pro neto, será que isso é verdade mesmo? Como que Paola pode estar assim tão doente e viveu todo esse tempo sem demonstrar nada? Porém, Carlos Daniel fala que ela vivia tomando remédios e que escondeu isso de toda a família, e por isso que ela fugiu com o Maldonado, para aproveitar o pouco tempo que ela tinha de vida. A velha fala que o pior vai ser quando as crianças perderem a mãe, pois o que vai ser do Carlinhos e também da menina, que vão se criar sem mãe, pois uma hora ou outra vão descobrir que Paulina não é a mãe deles verdadeira. Carlos Daniel fala que o mundo está caindo sobre sua cabeça e que agora que Paola voltará para casa e doente, e revela então para Piedade que ela está numa cadeira de rodas e fala que isso não será bom para as crianças ver a mãe deles sofrendo muito. Piedade revela que o bom seria Paola ficar numa clínica e nem voltar para aquela mansão, pois assim as crianças iam sofrer mais ainda o dia que Paola morrer.
Mas o que eles não imaginavam é que nesse momento, Carlinhos está lá em cima da escada ouvindo a conversa toda. O menino vai gritar: "Minha mãe não pode morrer." Ele então começará a chorar aos prantos, e quando o menino vai descer as escadas, ele vai acabar caindo e muito feio. Carlos Daniel ficará completamente horrorizado em ver o filho ali completamente desmaiado. E Piedade teme que o pior tenha acontecido, pois Carlinhos caiu muito mal e bateu novamente a cabeça. Mais tarde, o médico vai ver como está o Carlinhos e vai atender então o menino. Ele fala que tudo ficará bem e que o menino recebeu sim uma pancada na cabeça, mas que a queda dele não atingiu nenhum órgão. Carlinhos então vai se acordar e o médico fala que provavelmente essa queda que ele teve, ele bateu a cabeça muito forte e que é bem certo que ele poderá se recobrar a memória. Carlinhos está ali acordado e vai olhar então para todos e vai chamar pelo seu pai e pela sua mãe. Carlos Daniel pensa que o filho ainda está com a memória perdida e chegará perto do Carlinhos pensando que o filho não vai reconhecer ele. Porém, quando Carlos Daniel vai se aproximar do menino, Carlinhos vai chamar ele de pai, o que deixará Carlos Daniel completamente emocionado. Piedade também vai se emocionar em saber que o netinho recobrou a memória e que agora se lembra de toda a família que ele tem, a família dele de verdade. O menino pergunta onde está sua irmã Lisete. E Carlos Daniel e Piedade vão se emocionar, pois agora finalmente as coisas com Carlinhos voltarão ao normal. Quem vai estar lá do lado de fora será o Moacir e a Isabel, pois Paulina fez questão de trazer eles, já que Carlinhos estava muito doente, caído na cama, e que ela temeu que o pior acontecesse e que previu que o melhor seria o menino ver os amigos dele. Piedade vai correr então e chama Moacir e também a Isabel e fala que o menino caiu das escadas, porém que ele está bem, e conta que ele recobrou a memória. Lisete vai ali ver como está o irmão e conversa com ele. E Carlinhos fala que ele estava com saudades da menina. Lisete pergunta se o irmão quer brincar com ela, pois agora mesmo eles poderão jogar futebol lá no jardim. Carlinhos fala que a irmã é muito boba mesmo, pois sabe que ele está com a perna machucada. Porém ela fala que é ela quem vai jogar e que Carlinhos ficará só olhando. Adelina fala que fará um chocolate quente para ele, assim como ele sempre gostou, e que trará também um bolo de chocolate. Carlinhos se alegra e fala que ele está com muita fome e que ama comer sim bolo de chocolate. Lisete fala que agora sim quem está ali é o seu irmão, pois antes ele nem queria saber dela. Nesse momento Isabel vai aparecer ali com Moacir. Piedade faz questão que eles passam ali para ver o Carlinhos. O menino está ali acordado e vai olhar então para Isabel e para o Moacir. Isabel ficará emocionada e chama ele de netinho e pergunta como que ele está, e fala que ela estava preocupada, pois Paulina avisou que ele havia caído das escadas e que foi um tombo muito feio. Porém, quando Isabel vai tocar nas mãos do Carlinhos, ele não vai ter o mesmo amor que ele tinha com ela. Mas ele vai se recordar que foi a Isabel quem salvou ele. Todo aquele amor e carinho que ele tinha pela Isabel é porque ele não tinha memória da sua vida e apenas se lembrava da Isabel e do Moacir. Porém agora será muito melhor, pois ele se recorda da sua vida verdadeira e da sua família, mas também se recorda de tudo de bom que Moacir fez para ele e também a Isabel. Carlinhos fala que ele sabe muito bem quem é Isabel, a mulher que salvou a sua vida, pois encontrou ele em um barranco e cuidou e protegeu ele, que agora ele está ali com a sua família, graças a Isabel e também ao Moacir. Ali vai estar a Piedade junto com Carlos Daniel. Piedade vai se emocionar em ver o depoimento do Carlinhos, pois o menino agora, mesmo com a sua memória recuperada, ele sabe muito bem quem é o Moacir e quem é Isabel, e que ele provou que Isabel encontrou ele caído no chão e nunca roubou ele, e protegeu e cuidou ele, só isso. E vai então se passar algumas semanas, e Paola voltará para a mansão dos Brátios. Ela já está conseguindo conversar,
porém ainda está numa cadeira de rodas. Mas o que ela não imagina é que a empregada está de olho nela. Ela ficará ali se passando por doente ainda e contará com a ajuda da sua enfermeira. Porém, Adelina será muito mais esperta que ela e ficará cuidando dos passos da Paola. Mas quando a megera menos espera, ela vai se levantar no seu quarto e ficará ali de conversa com a sua enfermeira. E nesse momento, Adelina vai entrar no quarto e pegará Paola de pé caminhando completamente curada. A megera será descoberta e Adelina fala que todos ali já estavam desconfiados, que ela estava fingindo essa doença, apenas para ficar na mansão e importunar a vida de todos, principalmente do Carlos Daniel e das crianças. Paola ficará completamente paralisada e não sabe o que dizer. E Adelina fala que agora mesmo Lalita correu para contar tudo ao Carlos Daniel e que ela e a Lalita estavam ali e que Lalita gravou toda a cena da Paola caminhando e falando muito bem, dizendo que conseguiu enganar a todos, principalmente o Carlos Daniel, e voltou para a mansão como esposa dele. A megera ficará completamente furiosa e ameaça então pegar Adelina pelos cabelos e demitir ela. Porém, Adelina fala que ali quem manda é a Piedade, não a Paola, e avisa que agora mesmo ela vai para o olho da rua. Enquanto isso, Carlos Daniel será mais uma vez importunado pela Leda. A megera fala que agora sim Paulina vai se ferrar e revela que Paulina teve a coragem de raspar o cabelo dela e que agora ela teve que colocar uma peruca. Carlos Daniel fala que Paulina fez o que Leda mereceu, pois Leda não para de incomodar a Paulina e a todos, principalmente que é porque quer colocar a Paulina na cadeia.